Seja muito bem-vinda, minha amiga. Que bom ter você aqui. Nossa, eu Ai, fiquei a gente achando que o programa já. do Jô quando você estava falando. Eu falei, ai meu Deus, vou entrar dando tchau para as pessoas. Ai, a gente que já divide uma missão tão linda aqui, né? Que bom poder ter você aqui. Que bom que você aceitou esse convite convocado, né, para vir aqui contar um pouquinho da sua história. Imagina, é um Com você, minha prazer. amiga, se apresenta aí para essa galera que tá querendo te conhecer aqui. Bom, pessoal, boa noite para todo mundo. Mi, brigadão pelo convite. Você sabe que autoconhecimento, autodesenvolvimento é um tema que eu curto muito e sempre que dá a gente fala sobre isso. Então, fico muito feliz de parar um pouquinho para falar sobre o tema que eu acho que é fundamental para a gente hoje em dia, né? Para quem não me conhece, eu Sim. sou a Gisele. Nossa, meu celular está escorregando. Bom, eu vou arrumando. Eu sempre falo, ontem eu falei no outro webinar, eu falei a mesma coisa. Falei, gente, se alguém me chama de Gisele, eu acho que deu problema, né? Então, todo mundo me chama de Gi. Sou daqui de São Paulo, tenho 32 anos, sou formada em administração de empresas, com especialização em liderança e gestão de resultados. Bom, trabalho aí na área de tecnologia, numa empresa brasileira, que eu tenho um orgulho danado de fazer parte, que é Acesso Digital. Estou há 7 anos nessa caminhada lá na Acesso. Sou casada há 9 anos já, também é uma longa história, né, de sucesso, que eu acho que vale muito a pena lembrar. Enfim, acho que sou uma pessoa como todo mundo que está aqui no grupo assistindo, que está muito disposta a sempre se entender e se conhecer melhor para que a gente possa superar aí cada barreira e cada obstáculo que surge. Então, amo papos como esse que a gente vai ter aqui hoje. Ai, que delícia, Gi. Então, vamos começar falando do nosso tema. O Vamos. tema de hoje é o que que é sucesso para você, né? O que que é sucesso para você, Gi? Me conta aí. Cara, você sabe que esse é um tema que ele nunca foi muito claro assim para mim até eu começar a estudar eu mesma, né? E eu sempre Aham. soube que eu queria ter sucesso, mas as pessoas me perguntavam, tá, mas o que é sucesso? Eu não sei. E depois de muito entender e ter, enfim, várias conversas, vários processos de amadurecimento, percebi que para mim sucesso é conseguir chegar num estado de espírito ou num objetivo que eu mesma tracei para mim. Então, para mim, sucesso está muito ligado à resiliência. E eu sou uma pessoa que eu traço muitos objetivos para minha vida desde muito nova. Então, quando eu percebo que eu atravessei toda uma estrada e cheguei naquele objetivo, eu sinto que eu fui vitoriosa e tive sucesso. Então, para mim, o sucesso é isso, é definir um objetivo, independente se é ser alguma coisa, se é estar alguma coisa, se é, enfim, alcançar um estado de espírito e chegar lá e se sentir bem por ter atingido essa meta. Independente onde seja esse lá, né, que a gente quer chegar. Independente, para cada um é uma coisa e tá tudo bem, tá tudo bem. O que É muito o meu lá particular, é muito né? diferente do teu, exato. Posso tomar, Exato. posso molhar a garganta? Pode. Hoje é sexta-feira, né? Eu falei, Gi, vamos fazer a live tomando alguma coisa, porque hoje é sexta-feira, né? Então, por Por favor. favor. Boa. E assim, Gi, é impressionante isso, né? Porque o que a gente escuta, né, é uma padronização de um sucesso que não existe, né? Consiga o seu sucesso, né? A gente vê tantos treinamentos, tantas coisas, tantos livros colocando o sucesso dentro de uma caixinha, como se ele fosse um produto que a gente vai lá e compra, né? Exato. O meu sucesso. Mas, na verdade, o sucesso ele está muito relacionado, está diretamente ligado aos nossos valores, né? Aquilo que a Total. gente realmente acredita, né? Sim, e eu acho Porque que é uma coisa que é constante na nossa vida, porque quando você chega no sucesso, você automaticamente vai pensar qual que é o próximo. Então, é óbvio que não é uma coisa encaixotada, né? É uma coisa que ela é muito sim. mutável. E é impressionante também como ele só acontece quando a gente entende o que ele de fato significa para nós, né? Porque o mundo está disponibilizando aí um monte
tipos de sucesso, né? Sim. Para você ter sucesso, você tem que ter 1 milhão na conta, você tem que ter o carro X, você tem que ter a casa tal, você tem que ter o corpo assim, o curso tal. Mas peraí, eu tô colocando isso dentro de uma caixa para quê? Será que isso é sucesso para mim? Exato. Né? E se a gente for olhar, o mundo tem, sei lá, 7 bilhões de pessoas e cada uma vai ter uma visão diferente do que é sucesso. Né? É isso aí. E quanta gente não conhece que está frustrada porque não identificou o que é sucesso para ele. E aí tá buscando uma coisa que ele nem sabe o que é. Alguma coisa que venderam para ele. Você conhece alguém assim? Eu acho que, pensando nisso, talvez até a gente conhece muita gente que cai nessa, mas eu vejo que talvez a geração anterior à nossa era muito mais apegada a esse tipo de sucesso, né? Que era aquela coisa, para eu ter sucesso eu tenho que ter a casa tal, eu tenho que ter o emprego tal. Era do ter, né? Era muito do ter, e era uma coisa muito material. E talvez isso, né, na nossa cultura acabou em algum momento chegando pra gente, e a gente acaba conhecendo várias pessoas que vão nessa linha, e que quando conseguem conquistar essas coisas, se sentem ainda vazias. Porque não está necessariamente relacionada àquela meta que ela tem traçada, que está diretamente ligada ao que é valor para ela. Né? Então, sim. E ao mesmo tempo eu vejo acontecer o contrário. Que inclusive aconteceu uma vez comigo, que foi muito chocante, que é de você perceber que você já atingiu sucesso muitas vezes na tua vida e você nem se deu conta. Né? Então, olha só. Uma vez eu conversando sobre a minha história com uma pessoa, uma profissional que me ajudou muito e que eu tenho um carinho enorme, e ela falou para mim, para pensar, né? Olha a tua história, olha como se fosse um filme. Se fosse um filme que não fosse você, que fosse uma história de uma pessoa X e você assistisse, o que você ia falar? Aí eu, putz, uma história de sucesso. Então, é a tua. Abraça isso. Né? Abraça. E olha só, isso me faz pensar que, assim, o fato de eu não ter clareza do que é sucesso para mim, além de dificultar que eu chegue lá, ele impossibilita que eu celebre as coisas, que eu seja literalmente grato pelas coisas, porque o sucesso que eu quero ver, eu nem percebi. Exato, né? Exato. E a celebração é muito importante, né? Eu também aprendi muito isso. O quão importante é a gente celebrar cada vitória, cada passo que a gente dá em direção ao sucesso. Porque é um caminho difícil, não é um caminho simples. Então, se você não celebra, se você não ancora aquele momento, fica muito difícil de ir em frente. E neurologicamente, você produz uma química mental que te motiva a ir mais um passo, mais além, né? Vamos de novo, agora é o próximo passo, né? Exato. E quanta gente perde essa motivação por falta de celebrar as coisas, né? E aí a gente tem uma outra linha de pensamento que, assim, aquelas pessoas que deixam se influenciar, ou que se deixaram, né, influenciar lá, ou por uma pressão da mídia, que ela, né, compra isso, compra aquilo, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo, ou por uma pressão da família, né, e estão ali realizando coisas que são dos outros, e ele não está percebendo isso, né? Será que isso, ela pode ser a mais bem-sucedida? Você olha de fora e fala, aquela pessoa é bem-sucedida. Ela tem um monte de coisa, ela é um monte de coisa. Mas será que aquilo realmente é o que ela deseja para a vida dela, né? E aí vem todo um sentimento que as pessoas carregam de frustração e não sabem por quê, né? Tá perseguindo o sonho de quem, né, meu amigo? Exatamente. Se você não consegue identificar, de novo, qual que é o teu lá, que é o que a gente estava falando no começo, né? Qual que é o teu objetivo? E vai pelo dos outros, pela influência externa que você sofre, e a gente sofre isso o tempo todo, então, né, quem nunca ouviu dos pais, queria que você fosse isso, ou quem nunca ouviu da própria empresa, você tem que fazer tal coisa, você tem que chegar em tal lugar, ou enfim, dos teus parceiros, dos teus amigos, mas isso é o que é sucesso para eles. Então, se a gente não identifica o que é pra gente mesmo, vai gerar muita frustração, com certeza. Sim. E tem que existir esse significado para valer a pena, né? Porque não é fácil, né? Ninguém disse que seria fácil, mas tem que valer a pena, né? Todos os esforços, todo o preço que a gente paga pelo sucesso, e eu não estou falando só do financeiro, né?
Ele vale a pena a partir do momento que aquilo tem um significado para você, né? Ontem eu falava com uma turma de mentoria aqui da necessidade da gente ter clareza da relevância das nossas metas, da importância daquilo para a gente, né? Não é uma questão material. Se o meu sonho é comprar uma casa, né? Sucesso para mim é ter uma casa. Será mesmo que ele está relacionado àquele quadradinho de tijolo ali? Tem uma emoção por trás disso, tem um porquê muito maior. Qual é o significado, né, dessa compra dessa casa, né? Então, eu acho que até posso dar um exemplo assim que eu vivi muito recentemente. Até compartilhei com você quando aconteceu. Eu sempre gostei muito de estudar, assim, eu gosto de estudar. Eu acho que está muito relacionado a um valor meu, que é de aprendizado contínuo, que é do quanto você se dedica a algo para depois lá na frente, quando passar por alguma situação, não ficar tão perdido e ter conhecimento para compartilhar com as pessoas, mas para também passar por alguns obstáculos. Então, eu tinha muito uma meta, um objetivo de fazer um curso numa universidade renomada mundialmente. Então, muitas vezes eu voltava para mim mesma e tentava me lembrar por que isso é tão importante. Porque se você falar, é o curso pelo curso, vira um pedaço de papel, vira um diploma. Sim. E aí fica difícil você ter essa sensação de, putz, eu fui bem sucedido nisso, se você olha só para um pedaço de papel. Agora, se você olha para o que aquilo significa na tua vida, se você conecta isso com quem você é, com o que você valoriza, isso ganha uma proporção tão maior que você se dedica muito mais, você faz aquele esforço a mais para se preparar, você junta aquele dinheiro que você precisa juntar, você junta força de onde você não tem, e você acaba, né, formando uma resiliência durante todo o processo, que quando chega no dia, eu lembro que quando eu cheguei no primeiro dia que eu fui para esse curso, na hora que eu entrei assim no prédio, eu falei, cara, assim, minha vontade era de chorar. Arrepia, né? E assim, não é simplesmente por estar ali e no final eu vou ter um pedaço de papel. Não, é pelo fato de que tudo isso está muito conectado a uma coisa que é muito valor para mim. Então, eu acho que se você consegue fazer essa conexão do que é aquele momento com o que significa para você, aí faz sentido. Agora, se é só o fazer por fazer, pode ser legal. Mas é muito provável que você não vai sentir essa sensação de, putz, cheguei lá e foi sensacional. Pelo contrário, parece que está sempre faltando alguma coisa, né? Assim, eu tenho atendido algumas pessoas que elas chegam num processo, por exemplo, vivendo o sonho do pai, vivendo o sonho da mãe e não percebe isso, né? Ontem eu contei na mentoria, tem uma cliente minha que ela chegou, ela era super bem concursada na área de direito, no interior do estado, e ela veio para mim porque ela queria mudar tudo a vida dela, ela queria fazer medicina. Então ela queria, olha o plano dela, era estudar para passar num outro concurso de direito, para ir ter dinheiro, para pagar um cursinho para fazer medicina. Nossa. Eu falei, mas que loucura, porque, deixa eu entender, por que você fez direito? Por que você não fez medicina de verdade? Ah, não, porque era o que tinha na hora, rodeou. Conclusão, final, fiz direito por causa do meu pai. E aí, como é que você tá se sentindo agora? Eu tô frustrada, eu tô infeliz, tudo é chato, tudo é pesado, eu ganho muito dinheiro, mas pra mim não compensa, eu não quero fazer isso. Eu quero estudar 10 anos pra ser médica. Eu vou enfiar as caras, vou estudar. Ela, no final do processo, ela reduziu a renda dela, óbvio, pela metade, né? Nesse processo. Por quê? Naquele momento valia a pena, porque fazia sentido para ela. Aquilo estava conectado com o propósito dela. E quando o propósito não é nada subjetivo, né? E o que eu percebo, assim, olhando para algumas coisas que eu já fiz nesse meu pouco tempo de vida, porque ainda sou uma jovem, mas olhando também para outras pessoas que eu tenho por perto, né, que eu admiro, percebo que quando você se dedica a algo que de fato está relacionado ao teu propósito, a tua chance de ter sucesso é muito maior. Mas muito maior. Porque é aquilo que a gente falou. Na minha opinião, o sucesso está muito conectado à resiliência. Porque não é fácil. Qualquer coisa que você enfiar na tua cabeça que você vai fazer, ou que você vai ser, ou que você vai chegar, vai ser difícil. Então você tem que ser muito resiliente. Você tem que ter muita resiliência. Então, se não estiver conectado a esse propósito, você não vai ter aquele gás final, aquela última gota de sol. Não vai ter. E aí, provavelmente, talvez você até faça bem feito, tenha
uma história legal, mas Uhum. não vai se sentir completo, não vai falar, pô, sucesso. Então, eu acho que Sim. tem muito isso também ligado, né? Sim. E aí me fez lembrar aqui da pesquisa do Napoleão Hill, né? Só 5% das pessoas têm sucesso. Não é à toa, porque se fosse fácil, todo mundo teria. Mas a Exato. métrica é 5%, né? Se a gente for olhar as pessoas que realizam numa pesquisa mais atual, o número sobe um pouco, mas ele não passa de 20%. É, 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 é pauleira, você, né? Tem, você, tem que você, abrir mão. você trazendo esse número, eu lembrei de uma conversa que eu tive no ano passado com um mentor meu que eu mega admiro. E eu sentei com ele, a gente sentou para falar sobre uma coisa e no final acabou caindo em carreira, e onde eu quero chegar, e quais são meus planos para os próximos anos. E ele trouxe essa pesquisa. Ele falou assim, Gi, só 5% dos executivos de fato conseguem atingir seus objetivos. E por quê? Ele falou, não é só 5% que quer. Pelo menos 25% querem, mas não se mexem, não Uhum. se movimentam nesse sentido. Porque É, você tem que entender por que você quer estar lá, como você quer chegar lá, você tem que se dedicar ao processo, e você tem que chegar inteiro no lá. Porque senão você chega tão aham, arrebentado que você não vai conseguir é, curtir. Então, não é só você. Não exatamente. é, no meu caso, por exemplo, que é um objetivo de carreira que eu tenho para frente, enfim, de alcançar níveis mais altos na minha carreira, tem toda uma dedicação ao estudo, tem toda uma dedicação ao Sim. trabalho, tem uma dedicação ao meu autodesenvolvimento, mas tem uma dedicação enorme ao meu físico, ao meu bem-estar, porque senão eu vou Sim. chegar aos 40, Tudo 45, conversa, né? tudo conversa. Eu vou chegar lá acabada, eu não vou conseguir Sim. celebrar. Então é difícil, muita gente para no meio do caminho, porque você fala, pô, mas Sim. caramba, eu já trabalho tanto, ainda tenho que ir pra academia, ainda tenho que fazer coaching, ainda tenho que fazer terapia, ainda tenho que Aham. estudar. É difícil. Então, se não for uma coisa que é As pessoas querem fazer nada, mas e ter sucesso. Tipo, não dá, não né? dá, não dá. Gi, além assim, dessa dedicação, tem muita abdicação também, Muito, né? muita. Mas porque faz sentido para você nesse momento, Porque né? faz sentido. Assim, no meu caso, agora que a gente está vivendo esse momento de quarentena, é até engraçado, porque eu tô trabalhando mais do que eu trabalharia normalmente. E aí, e às vezes, assim, quando a gente percebe, passou até a hora do almoço. Não é bom isso, gente. Não, eu falo muito É. pro. Eu vi que tem gente do meu time aí que entrou. Não façam isso, cuidem dos horários de vocês. Mas às vezes passa. Então, ontem eu tava super empolgada, e aí o Gilson, meu marido, falou: vem almoçar. E eu, ai, agora não dá. Aí ele foi lá, ele. Não, agora tem que dar, você tem que parar, você tem que almoçar. Mas é o tipo de É. abdicação que normalmente a gente faz, porque é uma coisa que tem muito valor pra gente. Então, Sim. você acaba fazendo, né? Talvez ali no momento você Não não, tem dor, né? não tem dor no momento, né? Mas depois você Aham. sente. Então, tem que ter também muita, na minha opinião, por conta desse equilíbrio que é tão difícil de encontrar, você tem que ter muita autoconsciência, né? De quais são os Uhum. teus limites, de até onde você pode ir, de até qual ponto é saudável, a partir de qual ponto já não é mais. Sim. Muito autoconhecimento para você entender onde você vai precisar dedicar mais tempo, onde você sabe que você já manda bem e Uhum. tá tudo, né, só mantém. Então, é duro pra caramba, é pesado. Sim. Mas a chegada é prazerosa, né? Muito. Assim, E uma coisa que me veio aqui, quando você sabe o que tem clareza do que é sucesso para você, você persegue aquilo ali, por mais que tenham todos esses percalços aí, todas essas abdicações, o caminho ainda assim é prazeroso, né? muito, muito, assim, para mim tem um filme que tem uma cena, assim, que para mim é muito o resumo disso, que é o filme do Will Smith, A Procura da Felicidade, né? Para Hum, quem não assistiu, eu acho um filme incrível, assim, acho que uma baita de uma história baseada em fatos reais. Eu amo sim. biografias e tal, então para mim é incrível. E aquela cena final, onde ele até fala, eu lembro muito dessas palavras, é ele, né, comemorando no meio da rua, a rua lotada de gente, né, no meio de Wall Street, que é aquela loucura de gente naquela cidade maravilhosa que é Nova York, e ele sozinho, É. ele para, assim, dá aquele respiro e chora. E aí ele fala assim, e esse pedaço da minha vida eu chamo de felicidade. Cara, é isso, Aham. entendeu? É um sentimento que é muito único de cada um
E que só você vai poder sentir, porque só você sabe o que significou passar por cada pedacinho daquele. Exato. Então E pode ter gente que tá olhando você contar a tua história agora e falar assim, você é louco, imagina, vou perder o horário de almoço, eu vou trabalhar mais do que isso, eu vou... Imagina, isso não é para mim. É exatamente, isso não é para você, né? O que é para você, exato, então, é o né? que a gente falou no começo, né? O lá de cada um, o objetivo de cada um é diferente. E tá tudo bem. Uhum. Eu acho que, para mim, foi muito difícil entender isso, assim, durante o meu processo de autoconhecimento. Como eu sou uma pessoa que se cobra muito, que, poxa, sempre quer exceder os próprios limites, às vezes eu surtava, porque eu falava, pô, mas o fulano tá conseguindo tal coisa e eu ainda não. E, né, de quantas vezes eu falei assim, nossa, mas eu já tenho 30 anos e ainda não consegui tal coisa. E tá tudo bem se o cara já com 30 anos já tá na Forbes Under 30 como o principal empreendedor do Brasil. Cara, tudo bem, é a história dele, a minha é diferente. Uhum. E tá tudo bem, entendeu? Cada um vai ter a sua trajetória. Sim. E essa sua trajetória, esse seu caminho até onde você está hoje, já deixou claro que eu estou no caminho ainda, não cheguei lá, né? Mas como é que foi essa sua trajetória para encontrar o que era sucesso para você? Nossa, é assim, eu acho que nada acontece por acaso, né? Então, voltando ainda muito tempo na minha vida, não muito, porque eu, como eu falei, sou super jovem, mas Jovem. mas o Ju, toda vez que eu falo isso, o Ju só olha pra mim, Henrique, ele tá assistindo aqui, né, ao vivo. Mas quando eu era nova, quando eu era criança, eu decidi que eu ia ser atleta. E eu me dediquei muito a isso. Joguei por muitos anos, fui atleta de voleibol. E ali eu aprendi, eu comecei a jogar vôlei com 9 anos de idade, eu parei com 17. E ali eu aprendi o que era dedicação, o que era disciplina, o que era resiliência e o que era ter um objetivo. Quando eu decidi parar o vôlei, na minha cabeça, a minha visão de sucesso naquela época era ser uma grande atleta, ir para as Olimpíadas, participar, ganhar uma medalha de ouro, e era isso. Quando eu decidi largar o vôlei, foi um baque para minha mãe. Minha mãe até entrou na live, nem sei se ela entrou. Se ela tiver entrado, se ela conseguiu entrar, ela vai lembrar disso. Porque era toda aquela expectativa, todo esse mundo nosso, nossa família girava em torno disso. Então, quando eu resolvi parar, eu fiquei perdida. Eu não sabia mais o que fazer. Falei, e agora? Tipo, eu vou fazer o que da vida? Tava bem na época de acabar ensino médio e ter que estudar, e agora? Não fazia ideia. Fui fazer administração, primeiro porque era o que eu achava que eu ia conseguir um emprego mais rápido, segundo porque foi onde eu consegui uma bolsa de estudos, e terceiro porque eu falei, já que eu não sei o que fazer, vou fazer administração. Tem muita gente que foi assim, não digam que é mentira. Tem. E fui fazer administração. Bom, aí, enfim, antes disso trabalhei no shopping e tal, mas quando eu entrei na faculdade, eu fiz alguns estágios até eu entrar no meu primeiro estágio numa empresa privada. Meu anterior a esse foi numa empresa pública, que acho que é um outro mundo. Mas aí eu entrei numa empresa privada e, de novo, não acho que foi coincidência. Eu entrei na área de clientes dessa empresa, né, que era uma editora. E, cara, eu achei aquilo tão incrível, assim, sabe? Tá numa empresa enorme, que tinha, sei lá, na época devia ter uns 500 funcionários no Brasil, e era tudo tão novo. E eu gostava tanto daquilo, que eu não sabia direito por quê, mas eu me dediquei muito. Me dediquei super, eu fiquei 4 anos nesse lugar, aprendi muito com cada uma daquelas pessoas. Naquele momento, isso eu acho que é uma coisa super interessante, naquele momento eu não percebia que eu estava aprendendo. Então, muita coisa que acontecia, eu falava, por que isso tem que ser assim? Mas que saco, mas por quê? Isso eu não concordo. E hoje eu falo, nossa, cara, eu estava sendo preparada, estava sendo moldada para viver isso. Enfim, acabou meu ciclo lá, fui trabalhar em outros lugares, corta para 2013, onde eu acho que foi o meu segundo grande marco depois de ter largado o vôlei, falando assim de Gisele profissional, né? Que foi entrar na empresa que eu tô hoje, que é a Acesso. Então, quando eu entrei na Acesso, eu estava já há quase um ano numa empresa enorme, uma multinacional, super conhecida. Ixi, eu caí?
Oi, oi. Peraí. Voltou, Deixa, Gi, você. deixa eu Voltou, Gi? vou ficar no 4G que é melhor. Então, assim, eu não me sentia feliz. Eu estava ali naquela empresa. E sabe quando você trabalhando muito, de novo, porque eu aprendi lá no vôlei, dedicação, disciplina, cara. Se você, na minha cabeça sempre foi aquilo, você tá trabalhando, não vai faltar, por mais infeliz que você esteja, tipo, se dedica, porque é de onde você tá tirando teu pão, é onde te deram uma chance, Sim. né? Então, mas eu não tava feliz. E eu falei, cara, eu vou procurar outra coisa. Isso também é uma coisa que eu percebo hoje, que inconscientemente eu fazia, mas que fez toda a diferença. Que foi em cada momento que eu percebi que eu não estava mais feliz, eu mesma procurei outro caminho. Então foi assim quando eu resolvi largar o vôlei. Eu amava jogar vôlei, amava, mas eu já não estava mais feliz com aquela vida. Que é uma vida, enfim, né? Quando você é atleta, eu era atleta federada, então é um ritmo muito diferente. Eu já não estava mais feliz. E em cada lugar que eu passei profissionalmente, na editora que eu trabalhei, que foi o primeiro estágio que eu comentei, foi incrível, foram 4 anos incríveis, mas chegou no final, já não tinha mais aquela, sabe, aquela vontade, então eu procurei outro caminho, e foi assim até eu chegar no Acesso. E eu lembro, assim, que eu lembro muito do dia que eu fiz a minha última entrevista, foi um processo longo lá no Acesso, e eu falei assim, quer saber? Eu vou para essa última entrevista, eu vou ser eu mesma e seja o que Deus quiser. Se tiver que ser, vai ser. Não vamos tentar inventar firula. E entrei lá no Acesso. Por que eu falo que é o segundo grande marco assim na minha história? Porque eu encontrei um lugar que primeiro me deu muitas chances. Então, quando você tem isso já dentro de você, de resiliência, de disciplina, de estar muito focado, né, em objetivos, em resultados, e você encontra um lugar que é um campo fértil, que te dá chance de colocar em prática tudo que você tem na tua cabeça, e se der errado, tudo bem também, entendeu? Faz parte do processo. Então, isso para mim foi muito bom. Eu ter encontrado esse campo fértil fez muita diferença. Eu entrei lá na empresa como assistente comercial. Eu falo que agora inventaram um nome mais bonito para isso, que é Sales Operation, mas na minha época era assistente comercial mesmo. É muito mais chique. Na minha época não era, não. Enfim, então... basicamente tinha que apoiar ali, mesma coisa que eu fazia na editora. Na editora carreguei tanta caixa, amiga, você não tem noção, mas foi tanta caixa de livro nesse lombo aqui. Já arrumei muito quartinho de produto promocional. Não foi fácil, mas foi... Essa eu já passei por isso. E aí, então, comecei lá como assistente comercial. Meu trabalho basicamente era apoiar todo o time comercial que estava na rua para garantir que eles se concentrassem nas vendas enquanto eu arrumava a casa com todos os processos e tal. E sempre ali muito próximo dos clientes e até que chegou um ponto que eu tinha uma relação incrível com o meu líder da época, que também é um cara que eu admiro pra caramba. E eu falei para ele, olha, tá muito legal isso aqui, mas eu queria mais. Então, acho que é uma outra coisa importante. Quando você percebe que você já chegou naquele estágio, que você fala, pô, eu já fiz o que eu tinha que fazer, e você tem mais gás para queimar, levanta a mão, né? Levanta a mão e fala, seja no teu trabalho, seja na tua vida, seja para você mesmo, eu quero mais. Então, a gente teve essa conversa e ele me deu a chance de trabalhar com os clientes mesmo, de ter uma carteira minha que eu tinha que cuidar. Comecei a trabalhar atendendo cliente no Brasil inteiro, nunca tinha trabalhado assim, viajava, nossa, já fiz cada loucura, fazer bate e volta, tipo em Salvador, nossa, mas estava tão feliz, umas coisas doidas, assim. 2 horas para chegar em Guarulhos, mais 3 para chegar em Salvador, para fazer uma reunião de 1 hora, 3 para voltar para São Paulo, mais 2 para ficar em casa. Mas tudo valia a pena. Mas tudo valia a pena, porque assim, o que eu enxergava? Eu falava, cara, eu tô fazendo uma coisa que me deixa feliz, que eu consigo ver meu impacto, que não é que eu tô ali só sendo mais uma pessoa, eu consigo ver a diferença que eu tô fazendo com o meu trabalho. E nessa de ver a diferença, Gisele, que é linguaruda, em algum momento chegou lá pros diretores da empresa, assim, cara, isso aqui não tá legal, o jeito que a gente tá trabalhando, que a gente tá se organizando, não vai rolar, vai dar ruim. E aí apareceu a nossa diretoria realmente percebeu que não foi só eu que falei, óbvio, várias pessoas falavam, mas eles resolveram fazer um processo seletivo interno
para criar uma área e definir um gestor para uma área focada em relação com o cliente. Porque naquela época a gente respondia para uma área comercial. Então, a empresa que eu trabalho, só para contextualizar, é uma empresa de tecnologia que trabalha no modelo SaaS, que é um modelo de recorrência. Então, você tem um contrato ali com o cliente tem que te pagar todo mês. Ou seja, tem que ter gente vendendo e tem que ter gente cuidando, senão vai dar ruim em algum momento. E ali, e eu com 9 meses de cadeira atendendo clientes, falei, quer saber? Vou tentar esse processo. Morrendo de medo, assim. Mas tinha muito medo. Eu falava, meu Deus, vão falar que eu sou louca, vão falar que eu não sei de nada. Mas eu fui, porque eu tava vivendo na pele aquilo. Eu falei, cara... Vai com medo mesmo, né? Deu medo, vai com medo mesmo. E foi o processo seletivo, acho que mais longo que eu já participei. Foi muito duro, assim. A gente teve entrevista com toda a diretoria da empresa, com uma organização que apoiava a gente, com um executivo que era nosso conselheiro, que eu lembro até hoje que eu tive uma dor de barriga no dia da entrevista com ele, porque eu tava morrendo de medo. Mas no final deu certo. Eu fiquei muito feliz nesse dia, cara. Eu fiquei muito feliz, assim. Foi essa sensação do sucesso, sabe? Porque... naquele momento, o que aquilo significou para mim? Eu via que dava para a gente trabalhar melhor. Eu via que dava para a gente construir uma coisa que fosse ter muita relevância para a empresa e para aqueles clientes que a gente estava trabalhando e que dava para ser de um jeito leve. Então, ver aquilo e saber que dá para fazer diferente, você ser escolhida a pessoa para colocar isso em prática, nossa, isso me deu uma baita. Talvez para algumas pessoas falam assim, nossa, nada a ver. Mas assim, como está muito relacionado a minha visão de carreira, que é ser uma executiva e tal, que inspira e que impacta. Você já tinha isso construído como uma visão? Eu já tinha, mas eu não sabia o porquê do que eu queria isso. O porquê de querer isso. Ah, tá. Então eu sabia que eu queria isso, mas não sabia exatamente por quê. E aí, você fala, cheguei, né? Ah, doce engano. Aí é que você tá. Então, começa uma outra história, que é a minha história como gestora, como líder de equipes, de muito trabalho, de muito trabalho em time, de ter pessoas do meu lado que me apoiaram muito, que acreditaram em mim, que me ajudaram com ideias, com força. Eu tenho um time, assim, que é incrível, que está comigo desde o começo e que tá ali do lado. Tipo, você erra, você bate a cabeça, eles ficam putos com você, mas depois ela, não, tudo bem, vamos junto. Então, de lá para cá, isso foi em 2015. De lá para cá, a gente começou a estruturar tudo isso. Eu comecei a montar esse time, montar as estratégias, começou a dar muito resultado. A empresa mudou muito e a gente se adaptou e cresceu junto. E aí eu percebi que se eu quisesse dar um próximo passo, eu percebi não, as pessoas me alertaram, principalmente a minha liderança, assim, cara, você precisa entender o que te prende. Porque você já entendeu talvez o que te empurra, agora entenda o que te prende. Porque senão você não vai conseguir nem saber onde você quer chegar. E aí eu comecei a trabalhar em 2018 muito essa questão do autoconhecimento. E foi aí que eu entendi o porquê dessa história de querer ser uma executiva, de sucesso, de visibilidade. Porque para mim isso está muito conectado a impactar e inspirar pessoas. Então eu percebo que com o meu trabalho hoje, eu consigo ter um impacto muito legal, muito grande na vida dos meus times. Hoje eu tenho indiretamente, né, ligados a mim, a gente tem quase 60 pessoas. Então, a gente organizar o trabalho melhor, a gente colocar as estratégias na mesa e colocar as pessoas para trabalharem direcionadas, eu percebo o impacto que isso tem na vida delas. Ao mesmo tempo, me deixa muito feliz ver o impacto que isso tem na minha própria vida, na vida da minha família, o quanto que o meu trabalho, o quanto que a minha história, minha trajetória puderam fazer a nossa vida ser diferente. E mais feliz ainda, e às vezes às vezes não, eu sempre me assusto, é quando alguém fala para mim, inesperadamente, nossa, eu te admiro, eu olho para você, eu vejo que dá para ser diferente, eu vejo que dá para construir uma história, eu acho você uma pessoa incrível. Eu fico assim, nossa, mas você acha? E aí, para mim, isso é um baita sucesso. Então, por que essa história, essa visão de ser executiva tal? Porque eu acho que isso, né, olhando para o meu trabalho, que é uma coisa que eu gosto tanto de fazer, eu vejo que é a forma que eu encontrei de impactar as pessoas, de inspirar muitos caminhos, de inspirar pessoas que vieram talvez também de uma origem um pouco mais humilde, como foi a minha, de entender que dá para ter uma vida diferente, que dá para ser uma pessoa referência, que dá para fazer a diferença na nossa família, na nossa sociedade, na nossa companhia.
Então, eu vim construindo isso. 2015, como eu falei, foi o meu primeiro time de liderança. Nós éramos, naquela época, acho que em 6 pessoas. Agora nós estamos em quase 60. Estou aprendendo. Eu falo que eu espero que a minha carreira seja desse tamanho. Por enquanto, eu só fiz isso. Mas assim, eu sou muito feliz por essa história que já veio até aqui. Eu hoje olho e falo, poxa, eu acho que eu já alcancei o sucesso nessa etapa da minha vida. Agora começam as próximas, né? Cada etapa tem um marco de sucesso. Mas nessa, quando eu olho para minha carreira, quando eu olho para minha família, como a gente está estruturado hoje, quando eu olho para o meu casamento, que é uma outra coisa que eu tenho um baita orgulho, porque, gente, ser casado há 9 anos também não é fácil. Casada há 9 com o mesmo namorado há 17. Então é outra história de muita resiliência. Mas o Gilson é maravilhoso, né, amiga? Todo mundo fala isso. Tu vem passar a quarentena aqui em casa. Mas e assim, ao mesmo tempo tudo isso se conecta, né, amiga? Porque assim, você, como eu falei, assim como eu tenho um time incrível que me ajuda muito dentro da empresa, eu tenho um time fora, que é a minha rede de apoio, que é a minha família, que são os meus amigos, que é quem tá ali pra te segurar. Olha lá, o pessoal rindo, porque todo mundo fala que o Gilson é maravilhoso. Então, assim, pra gente se manter nessa trajetória de sucesso, você tem que ter uma rede de apoio. Porque, como a gente estava falando, é duro. Tem dia que você fala, cara, não vai dar, eu tô cansado, quer saber? Deixa. Mas aí você tem aquela rede de apoio, aquelas pessoas para quem você volta, que te suportam, que falam, não, vamos lá. Né? Então, eu acho que é super importante, né? Você ter consciência e o bacana é que dessas pessoas. Você só consegue ter esse apoio, porque o apoio não é uma coisa imposta, mas você inspira eles através da sua visão de sucesso. Exato. É tão claro para você, você respira tanto isso, que você inspira as pessoas que estão ao seu redor a estarem junto com você também, né? Por isso que tem que estar tão ligado aos teus valores. Olha como as coisas se conectam. Porque se não tiver, isso não transparece, entendeu? Então, acho que isso é muito importante, assim. É uma jornada que você não vai, com certeza, percorrer sozinho. Sem dúvida. Sim. E o tanto que o caminhar de tudo isso, o dia a dia de tudo isso, faz a gente se retroalimentar disso para acordar no outro dia de novo. E não é um ponto de chegada, né? Não. O sucesso não é um cargo, não é um chegar lá. Mas são cada conquistas, né? É muito maior do que isso, né? Às vezes eu falo assim pro Gilson, né? Eu falo, agora chega, agora eu não vou inventar mais nada para fazer. Aí ele fala assim, tá bom. A gente conversa daqui 6 meses. Porque é uma coisa que te impulsiona tanto, que quando você vê algo, você vê uma oportunidade, ou você vê algo que se conecta com essa visão de sucesso, você fala, como que eu vou deixar isso passar? Vem pra cá também. Tem jeito. Não tem como, né? Mas eu acho que, de novo, é combustível. Tudo isso é combustível para te impulsionar para essa visão de sucesso. Você vai se auto-inspirando, né? A continuar na caminhada. Isso é uma outra coisa que é legal, assim. Você se auto-inspira, mas no meu caso, também eu acho o máximo ter em quem me inspirar. Eu acho que é uma outra coisa que ajuda super, assim. Então... Com certeza. Você ter pessoas, assim, sejam pessoas, enfim, públicas ou não, que você olha, você se identifica e enxerga naquela pessoa todos esses traços de resiliência e de muita coragem para ir buscar essa visão de sucesso, ajuda também, na minha opinião, né? Para mim funciona assim. Quando você consegue fazer isso, o processo de modelagem é muito rápido, né? Aquela pessoa tem a resiliência que eu queria ter. Então vai lá e faz igual ela, minha amiga. Não é pra quem ficar se matando pra entender como é que é? Não Se alguém sofre. já fez e deu certo... Não é? É olhar, né? Por isso a importância de compartilhar a nossa trajetória. Para a pessoa olhar e falar, caraca, né? Ela chegou, hoje ela chegou, ela não teve QI, ela não teve herança, ela não teve, não estudou em escola, não, ela fez tudo isso, ela construiu tudo isso. É possível. É aquela história, se um ser humaninho lá conseguiu, você também consegue. Né? É muito isso, assim, cara, é muito, muito isso. Eu tava falando hoje com um colega de trabalho, a gente tava falando, entre uma reunião e outra,
eu brinquei com ele, falei, ó, aqui só tem o diploma da minha Unisquina, que foi onde eu estudei, tipo, né? Porque eu não tinha condições de estudar numa faculdade renomada e tal. Aí ele ainda brincou, subiu na vida, e eu falei, mas que bom, né? Que bom, porque mostra que dá, Sim. porque às vezes a gente, não. Muitas vezes eu durante a faculdade, participava de alguns processos seletivos e ficava muito para trás por conta, né? Tem muita empresa que tem, hoje em dia acho que menos, mas na época que eu estava na faculdade, tinha muita empresa que tinha essa história da marca da faculdade. Então, até chama para o processo seletivo, mas não passa se não for da X e da Y. Nossa, eu ficava arrasada com isso. Ficava muito arrasada. Mas, de novo, acho que esse objetivo de ter uma carreira de sucesso, que para mim sempre foi muito importante, era tão forte que eu não desistia. Vamos pro próximo, vamos pro próximo, vamos pro próximo. Isso não virou um problema, né? Não virou um problema, não virou uma desculpa. Uma barreira. Não virou uma desculpa. Sim. Não, e quantas pessoas de sucesso a gente conhece que nem faculdade tem? Muitas, muitas. E tá tudo bem. E outras que estudaram na power top, mega topzera das faculdades e é frustrado. Exato. Né? Muito. Com tudo isso. Muito. Então é uma relação muito forte, assim. Você sabe que eu, por muito tempo, acreditava... Pra mim, sucesso, eu queria ser perfeita. Eu tinha uma busca, assim, enlouquecida, insana, né? De buscar a perfeição. Só que eu sempre me frustrava, né? Porque, porra... É impossível. Não dá, né? Não dá. Qualquer coisinha ali chegava, me tirava do sério, aí já ficava ansiosa, já... Não tinha ninguém vai chegar a essa perfeição. Então eu buscava uma coisa que eu nunca ia conseguir. Né? Olha que loucura isso. E quando eu entendi isso, que buscar essa perfeição não ia me levar a lugar nenhum, eu comecei a entender um conceito que fez muito mais sentido para mim falando de sucesso, que não era a perfeição, mas era a excelência em tudo, né? Porque, cara, eu não vou ser perfeita. Não, eu não sou perfeita. Mas eu posso buscar essa excelência. Eu posso ser excelente, né? Sim. Eu posso ser a melhor em tudo que eu faço. O melhor que eu puder fazer. Dar o meu melhor o tempo todo, sabe? Mas enquanto eu estava buscando a perfeição, meu sentimento era sempre ruim. Mas né? eu acho frustrada. Eu acho que isso é uma coisa que... É incrível, né? Como tem muita gente que busca por essa perfeição. Eu passei pela mesma coisa. Um dos meus processos de coaching me pegou muito nisso, do tipo, cara, esquece, não existe perfeição. Não vai. Não vai ser. Isso é uma busca que você nunca vai chegar, né? Isso não significa que você vai largar a mão e deixar as coisas serem capengas. Então, busca pela excelência é muito diferente da busca pela perfeição. E eu acho que o sucesso... ele só é possível se você, de fato, se dedica a essa excelência, né? Que é aquilo que a gente falou tanto. Sim. E entender isso é muito libertador, né? Porque ele faz com que você amplie, né? Porque enquanto eu buscava ser perfeita, por exemplo, na área profissional, a frustração era tanta que eu abandonava todo o resto, né? Porque eu estava buscando uma coisa que eu não conseguia. Quando eu entendi essa questão da excelência, fez muito mais sentido para mim. Porque eu entendi que, ter sucesso para mim é eu ter uma meta, tipo, audaciosa, ter uma meta que me move de verdade, sabe? Mas que é eu ter, não é buscar essa perfeição, eu ser excelente nessa missão, Sim. Mas eu também ter disposição para chegar em casa e curtir com meu marido, sabe? E tomar cerveja com os amigos, né? E cuidar da saúde, da espiritualidade, enfim. É olhar para um todo. Porque quando você está frustrado, você não consegue fazer isso. Não. E a busca da perfeição gera isso, né? Você não, quando você está frustrado, você não consegue fazer isso. E quando você está buscando a perfeição, você não tem tempo nem energia para isso. Né? Para nada, né? Para nada, você só faz isso. E assim, eu tenho falado isso, né? Eu conheço grandes empresários, e com certeza você conhece também, que estão perdendo a família porque não tem tempo para eles, né? Que estão com a conta recheada, mas não tem tempo para gastar essa grana. Pô, o que é valor realmente para você? Né? Será que tudo isso faz sentido, né? É aí que entra muito o que eu falei, né? Do que esse meu mentor me falou no ano passado. Opa, gaguejei. Uhum. Cara, ele falou assim, Gi, ele falou, não tenho dúvidas de que com a persistência que você tem, a resiliência que você tem, a disciplina, ele falou, não tenho dúvidas de que você vai chegar no teu objetivo. Ele falou, mas como você vai chegar lá? Você vai estar inteira para curtir isso? Você vai ter saúde para curtir isso? Você vai ter pessoas do seu lado para celebrar isso com você? Você vai ter... Adianta chegar sozinho, né? Então, assim,
É por isso que precisa ter essa atenção, você precisa querer se cuidar, você precisa... Ele falou uma coisa para mim que me chamou muita atenção, e eu conversei muito sobre isso com o Gilson. Ele falou assim, Gi, a vida de um executivo de alta performance, como é o que você quer ser, ela se assemelha muito à vida de um atleta. Então, você vai ter que fazer exercício, você vai ter que comer bem, você vai ter que ter acompanhamento psicológico, porque o que é exigido de você fisicamente e mentalmente é absurdo. Sim. Então, você lida com as tuas expectativas, com as expectativas das outras pessoas, dos teus liderados, dos teus líderes, dos teus pares, da tua família, que você fica louco se você não colocar a tua vida em equilíbrio. É fácil? Não. Consegui? Ainda não, mas tá melhor do que tava. Mas é aquela história, tá caminhando para, né? A partir do momento que você cria consciência disso, você não pode mais ignorar, né? Você tem que trabalhar para isso. Então... O Érico fala, depois que você vê, não tem como desver. E é isso. Aí você pode até optar por desver, mas depois não reclame, né? Depois não reclame. Você sabe, é consciente até as consequências, né? Então, assim, se tudo isso não caminhar muito bem, o que eu percebo? Você vai chegar no que você definiu como sucesso? Se você for muito resiliente, persistente, vai. Mas você vai sentir como sucesso? Talvez não. Talvez o preço seja caro demais. Né? Para isso, quando você não coloca os seus valores na balança. Sim. E assim, é muito bom, saber. Cara. Quando você consegue ter tudo isso bem equilibrado e chega num marco de sucesso, como eu falei, né? Acho que não são vários durante a nossa vida. É tão bom, é uma sensação tão bacana de você olhar para você mesmo e falar, cara, eu dei duro e eu consegui. Então, você fala, vale a pena, sabe? Vale muito a pena toda essa dedicação a toda essa roda da vida que a gente tem que olhar. Para a gente poder desfrutar do sucesso, né? Porque senão... Com certeza. Senão perde a graça. Perde a graça, não vale a pena daí, né? Não vale a pena, isso aí. Cara, maravilhosa a tua história. Ela é inspiradora, já te falei isso em outros momentos, né? Você realmente inspira. E eu espero que você tenha inspirado a galera que está aqui, a galera que está participando do Intensivão, que de repente vai assistir essa aula aqui pelo IGTV, que se Deus quiser vai ficar salvo nas próximas horas, mas que inspire a buscar, né, de verdade, o que é sucesso para você. Porque isso é o que é sucesso para Gi, isso é o que é sucesso para mim. O que é sucesso para você? Encontra a tua própria definição, se questiona sobre isso. Para que as coisas que a gente faça todos os dias façam sentido, né, Gi? E para que a gente consiga... Quando a gente descobre o que é o sucesso pra gente, é muito mais fácil você traçar um plano. É muito mais fácil você entender o que você já está mandando bem para chegar nessa visão de sucesso e o que você precisa desenvolver. E a partir desse momento, você consegue, de fato, ter um plano e tomar a frente da tua vida. Você estava falando aí do protagonismo, né? Que vocês têm estão fazendo esse grupo, que é super legal. A partir desse momento, você vai ser protagonista. Se você não entender qual é a tua visão de sucesso, o que é sucesso para você, em quais áreas você já está preparado para fazer o que você vai ter que fazer e onde você ainda precisa se desenvolver, como você vai ser protagonista? Você vai ser mais uma peça ali da vida que vai te empurrando. Então... E vai empurrando, vai deixando a vida levar para onde, né? Então, para ser protagonista, sem dúvida, tem que se autoconhecer, tem que se dedicar muito a isso e entender. A partir do momento que você se autoconhece, você entende o que vai ser sucesso para mim nessa fase da minha vida, né? Porque também a gente tem uma visão lá de futuro de longo prazo, mas se a gente ficar só esperando aquela, também não tem gás para chegar. Não, então, é verdade. Vamos quebrar em metas menores, né? Vamos quebrar em exatamente. Menores. Ai, que bom que a galera gostou aqui. Ó, eu vou deixar uma caixinha de pergunta lá, colocando assim, o que é sucesso para você? E aí, quem tá aqui com a gente na aula, compartilha lá, para que a sua história também possa inspirar como a Gi fez com a gente, né? Minha amiga, muito obrigada. Sabe que o Instagram vai derrubar a gente, né? Se deixar, a gente fica horas aqui, né? Até amanhã. Muito obrigada. Imagina. Pessoal, amanhã tem aula também no mesmo horário com mais um convidado top. Fica com a gente. Se você gostou,
Quem estava aqui para ouvir essa história maravilhosa, o time da Gia aí participa com a gente amanhã também. Legal. No mesmo horário aqui por esse canal. Minha amiga, muito obrigada, viu? Mi. Beijo. Pessoal, um beijo e até amanhã para vocês. Tchau. Como é que desliga isso aqui?